A graça e paz para todos os irmãos, que Deus abençoe neste dia. Vamos para mais uma revelação das Escrituras. Desta feita vamos falar acerca da luz. Trazemos uma revelação acerca da luz. E a luz e que Deus fala ali em Gênesis capítulo 1, verso 3. Pois bem, quando Deus cria o céu e a terra, no capítulo 1, Deus criou os céus e a terra, ponto. Só que em Isaías capítulo 45, 18, Isaías vai dizer que Deus, ao criar a terra, ele não cria vazia. Então, por algum motivo, ela se tornou sem forma e vazia, como está no versículo 2. Assim como no capítulo 1 fala que Deus criou os céus e a terra, nas nossas traduções bíblicas, aqui em português, ela traz no princípio, dando a ideia de começo, quer dizer, no começo. E não é essa a conotação da verdade no hebraico. Porque, na verdade, no hebraico está dizendo em princípio. E princípio não é começo, como a gente menciona muito no português. Princípio não é começo. Então, em princípio, Deus criou os céus e a terra, ponto. E Isaías 45, 18, vem justamente dizendo que ele não a criou vazia. Né? Que isso trata do primeiro mundo, que teve como governo o Lúcifer, o anjo, o querubim ungido por Deus para governar esse primeiro mundo. Ao desobedecer a Deus, a não andar segundo Deus, ele se afasta de Deus, ele desobedece a Deus e perde a comunhão com Deus, e aí sim a terra se passa, a terra se torna, o que está no versículo 2 também, a palavra era, a terra era, não, a terra não era, esse era não faz parte também do original do hebraico. No hebraico ela se tornou, por esse motivo, do anjo Lúcifer, o anjo de luz, ter desobedecido, a terra se tornou sem forma e vazia. É aí que entra o caos, é aí que as trevas começam a prevalecer, e aí que Deus agora vem através do seu Espírito e fica pairando sobre essas trevas, né? Até que ele vai trazer outra luz. E é dessa luz que nós vamos falar. E essa luz, ela é Jesus. A luz do versículo 3 do capítulo 1 de Gênesis é Jesus. Então vamos lá, quando Deus fala, depois do caos, depois da queda de Lúcifer, que a terra se torna sem forma e vazia, o Espírito de Deus paira sobre a face do abismo, e agora tem trevas, onde não tinha. Por que é o governo de Lúcifer? Por que ele era o anjo de luz? Porque só pode haver trevas onde houve luz antes. Não tem como você se deparar com trevas se antes não houve luz. Por isso que teve o primeiro mundo de Lúcifer e depois se tornou em trevas. Aí Deus vem e diz, haja luz. Na nossa língua portuguesa, essa haja luz, o verbo haver, tem a conotação de existir. O que já não dá para dizer que é Jesus nesse caso. Porque Jesus, ele não existe. Jesus é Deus, ele é. O existir de algo que foi criado. E aí, esse haver é de agir. Deus agora vai agir para dissipar as trevas. Aí ele vai dizer, haja luz, no sentido de agora a luz, que é Jesus, vai agir. Assim como Jesus, como homem, agiu, Jesus não era homem, Jesus é Deus, é Espírito, mas ele se encarnou, tomou a forma de homem para agir
no nosso mundo como homem. Mas ele já existia, no sentido de Deus, ele é eterno, de eternidade a eternidade. Tu és Deus. Ele não passou a existir quando nasceu de Maria, ele passou a agir como homem. E aqui, a questão da luz, haja luz. Essa luz, ela não tem nada a ver com a luz que Deus criou no quarto dia da criação. A luz do quarto dia é criada. Essa luz aqui, que aparece no versículo 3, ela começou a agir, mas ela sempre existiu porque ela é Deus. E aqui, porque em João 8,12 vai dizer que Jesus é a luz do mundo. Jesus não era, Jesus não vai ser, Jesus não seria, Jesus é. Ele é Deus. Jesus é a luz do mundo. Então, continuando aqui, em 2 Coríntios 11,14, Paulo vai dizer que o Satanás ele se transforma, ele se transfigura em anjo de luz, ou seja, portador de luz. Satanás ele era um portador de luz. E aí quando ele perde a comunhão com Deus, com o nosso Criador, essa luz ela perde esse brilho, ela perde esse resplendor. E agora Deus, através de Cristo Jesus, começa a agir como luz do mundo. Jesus Cristo é a luz. A luz que Deus criou no quarto dia, ela foi para dividir o dia da noite. A luz que é Jesus, ela não é para dividir o dia da noite, ela é para dividir, ela é para separar a verdadeira luz, a luz eterna das trevas. Então nós vimos aqui que Deus no quarto dia, ele vai criar os luminares, as estrelas, o sol e a lua para governar o dia e para governar a noite. O luminar maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Mas essa luz aqui, ela foi criada. É diferente da luz que é Jesus, que passou a agir no primeiro dia da criação. Jesus, como luz, começou a agir. E Deus viu que essa luz era boa, porque a luz antes do mundo de Lúcifer, ela não continuou sendo boa, ela não continuou servindo. Ela deixou de servir, ela deixou de ser boa, se ela foi boa no começo. Mas agora Deus, através de Jesus, quando Jesus começa a agir, haja luz, quando a luz começa a agir nas trevas, aí Deus vai dizer que agora essa luz é boa. Glória a Deus por isso. Então, a luz sempre existiu. Porque a luz, que é Jesus, ela não é uma luz como a luz do sol. Nós vimos aqui em Atos capítulo 9, verso 27, ali quando Jesus se encontra com Saulo, que vai para Damasco, né, atrás dos irmãos, né, para prender os irmãos seguidores de Jesus. E aí, ali em pleno dia, com a luz do sol, Paulo agora se depara com a luz, com essa luz de Gênesis 1 e 2, a luz agindo. E agora ele vê um grande clarão, e esse grande clarão é tão forte que ele fica cego. Essa luz, que é Jesus, ela vem justamente para nos cegar, para que a gente possa vê-lo. Porque com a nossa visão natural, com a luz do sol, com a luz da lua, nós não conseguimos ver essa luz, esse resplendor. Mas Jesus fez isso para que Paulo agora pudesse vê-lo. E é tanto que quando ele se levanta, ele já começa a dizer: quem és, Senhor? Quando Jesus diz: por que me persegue? Antes ele não diria isso: quem é, Senhor?
Mas agora ele diz, porque ele agora está cego para o mundo, mas está com os olhos abertos para a verdadeira luz. E também Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 1, versos 17 e 18, diz: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos deu o espírito de sabedoria e a revelação do conhecimento dele, tendo os olhos do vosso entendimento iluminados, para que saibais que a esperança do seu chamado e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então é aqui que a gente perde a visão natural, a visão humana, para que possa ter contato com a luz de Cristo, que é a luz verdadeira. Pois bem, essa luz do capítulo 1, verso 2, que não tem nada a ver com a luz do quarto dia, do capítulo 1, verso 14, porque assim como o sal tem duas funções, que é temperar, ou seja, dar sabor e preservar, assim a luz do sol, a luz criada no quarto dia, que é a luz do sol, da lua, das estrelas, ela é para gerar vida na terra. Nós precisamos dessa luz, na questão da fotossíntese, na questão do calor, né? Na questão da vitamina que nós precisamos, né? Como fonte de energia, como fonte de calor e vitamina e todos os nutrientes necessários. Então, assim como o sal tem essas duas funções, essa luz que foi criada no quarto dia, ela tem essas funções, até porque não existia nada na Terra até ser criado, até Deus criar essa luz para governar o dia, para governar a noite, e para que haja germinação e continuação, né, de todas as plantas, de todos os seres vivos. É necessário essa luz. Então, Jesus é a luz do capítulo 1, verso 2. E não é a luz criada. Não é uma luz que passou a existir através da palavra haja. Essa palavra haja é do verbo agir, né? Para começar a fazer, começar a realizar. E essa é justamente o que nós estamos trazendo em termos de revelação acerca da luz. Porque ela sempre existiu, porque ela é Deus. A luz do sol, ela não revela Cristo, mas a luz que é Jesus, ela se revela para nós, se revela para o mundo. Que nós possamos estar atento às revelações que Deus sempre revela. O Espírito Santo está sempre revelando as Escrituras. Que nós possamos estar sensível para entender que a luz do mundo é Jesus. E, concluindo, tanto que a luz que é Jesus não é a mesma luz do quarto dia, é que na Nova Jerusalém, Apocalipse capítulo 22, 5, a Nova Jerusalém não vai existir mais sol, nem lua, nem as estrelas, porque o próprio Deus vai iluminar a cidade. Então não há necessidade dessa luz, porque não tem mais... essa luz criada no quarto dia, ela é só para a nossa esfera humana, nossa esfera terrestre. Não havendo mais essa terra, Deus vai criar novos céus e nova terra, e essa cidade não há necessidade de luz do sol, porque o sol não vai existir mais, a lua não vai existir mais, os mares não vão existir mais. Então, essa luz, ela é eterna. É a mesma luz que agora vem depois que a primeira luz se apaga, que a primeira luz perde o seu brilho, porque faz a desconexão de Deus. E agora, através dessa luz que é Jesus, nós que andávamos em trevas, agora temos luz. E observe uma coisa interessante. Jesus,
ele nas suas parábolas, ele ali, nos textos bíblicos no Novo Testamento, ele vai dizer que ele é tudo. Jesus é o pão da vida. Jesus é a água da vida, que ele falou para a samaritana. Jesus é a luz do mundo. Jesus é tudo na nossa vida. Ele é o bom pastor. Jesus, ele vai dizer que é tudo. E isso é prerrogativa dele, só pode ser dele, Deus. Agora tem uma coisa que, apesar de ser dele, ele expressa para nós também. Que é justamente quando ele fala da parábola do sal e da luz, que nós somos a luz do mundo. Nos outros, é só ele, é prerrogativa dele. Ele é o pão da vida, ele é o bom pastor, ele é a água da vida. É ele que dá a vida, é ele que tem o poder da vida e da morte, é ele que é o Senhor, ele que é o Alfa e o Ômega, isso tudo é prerrogativa dele. Agora, quando ele diz que ele é a luz do mundo, e agora nós que estamos em trevas fomos trazidos para essa nova luz, agora nós também somos luz. Ele diz, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Então nós agora podemos refletir essa luz que é Jesus, através da nossa vida. Porque ele nos transformou, ele nos trouxe, ele nos escolheu. Que Deus nos abençoe, curta o nosso canal, dê o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Eu agradeço a Deus, em nome de Jesus, por mais esse privilégio. Que Deus abençoe a todos. Amém.